seja um dia sagrado, um dia que devemos guardar e não o cumprimos, automaticamente estamos, nessa altura dos eventos finais, estaremos do lado dos poderes representados por Apocalipse 13. E depois nós fomos ver quais são os argumentos que nós vemos a se cumprirem hoje, que estão a ser proclamados ao mundo para justificar a lei dominical, a primeira lei dominical de instituição do domingo. E vimos depois no grande conflito exatamente que a serva do Senhor confirma que seriam esses argumentos usados, que são os argumentos morais, portanto a falta de moralidade neste mundo, que parar um dia por semana seria fundamental. E a proposta que é apresentada é que esse dia seja o domingo. Também um argumento científico, o mundo parar um dia por semana seria algo muito importante para a reabilitação do planeta, e esses dois argumentos que estão hoje a ser proclamados são aqueles que a serva do Senhor disse no grande conflito que iriam acontecer. Muito bem, agora vamos entrar na continuação da mensagem de hoje, continuação do tema de ontem, e a primeira pergunta que eu queria responder é: como é que estes dois argumentos, o argumento moral e científico que vimos ontem, vão convencer todo mundo? Porque é que a Bíblia é clara a dizer que todo mundo irá aceitar as leis dominicais? Não será só os Estados Unidos, não será só a Europa, só o mundo ocidental, mas na realidade todos os países deste planeta irão aceitar estas propostas. E para encontrarmos a resposta, nós vamos a Apocalipse 16 e estudar uma profecia que se encontra lá no versículo 13 e no versículo 14, que diz-nos o seguinte: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demónios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bom, fala-nos aqui da grande batalha do Armagedão, não é a batalha final. Nós sabemos claramente pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia, que esta batalha será uma batalha espiritual contra o povo de Deus, e que irá culminar na última lei dominical, que é o decreto de morte. Mas eu queria destacar nestes textos o seguinte: é que a mensagem que vai partir do dragão, da besta, do falso profeta, ela vai convencer os reis de quase todo o mundo. É isso que diz o texto? Não, o texto diz que vão convencer os reis de todo o mundo. Então é muito importante nós olharmos para este texto e compreender que os falsos argumentos, os dois argumentos que nós vimos, o moral e também o argumento científico, e com certeza haverão outros argumentos, mas estes são os argumentos principais, e eles vão, de acordo com a profecia da Apocalipse 16, 13 e 14, vão convencer todos os líderes políticos de todo o mundo. Então é se calhar importante nós sabermos como é que isto vai acontecer, porque o texto é claro. Esses espíritos são semelhantes a rãs. Ora, na profecia, onde é que nós temos, na Bíblia, onde é que nós temos uma história que envolve rãs, que nos poderá ajudar a compreender o que é que quer dizer esta mensagem, esta mensagem que vem destes 3 poderes, que são espíritos de demónios, porque é que eles são semelhantes a rãs? Ora, vamos analisar. Em Êxodo capítulo 8 fala de uma praga, uma das 10 pragas que atingiram o Egito para a libertação do povo de Israel, ser as pragas das rãs. Então diz o texto no versículo 2: e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Ora, eu normalmente gosto de pensar o porquê das coisas, não é? E porquê que Deus enviou uma praga com rãs? Eu não sei se os irmãos sabem, mas há pessoas que têm medo de rãs, têm medo de sapos. Não faz assim muito sentido, não é? A minha filha tem 7 anos, no nosso jardim frequentemente aparecem rãs, aparecem sapos, e a minha filha simplesmente pega neles e brinca com eles, não tem problema nenhum. E porquê é que nós deixamos que ela brinque com essas rãs e com esses sapos?
Porque, pelo menos aqui em Portugal, as rãs e os sapos são completamente inofensivos, eles não têm dentes, não têm mecanismos de defesa, não fazem nenhum mal. Então, porquê que a praga foi de rãs? A praga foi de rãs não porque seja um animal feroz, um animal que poderia atacar as pessoas e até machucar as pessoas, mas a praga das rãs consistiu em quê? Olha, vamos ler o resto do texto. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, ou seja, ao teu quarto, e sobre a tua cama, e à casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, ou seja, a cozinha, as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Então, o grande problema da praga das rãs não é o animal em si, não é o facto das rãs serem um animal perigoso ou que pudesse machucar as pessoas, mas era a quantidade, era o facto das rãs estarem por todo lado. Eu tento imaginar o que é que seria. O que é que seria as pessoas tentarem ir ao seu quarto para descansar e o quarto está com o chão todo repleto de rãs, milhares de rãs. Também quererem dormir na cama e não poderem, porque a cama está inundada de rãs. Quererem ir para a cozinha preparar a comida e não dá, porque a cozinha, o balcão, tudo está inundado com rãs. Querer ir para o trabalho e querer andar na estrada e a estrada está completamente cheia de rãs, não dá para fazer nada. Então, a praga das rãs, o problema da praga das rãs era a quantidade de rãs que apareceram que impedia que as pessoas pudessem fazer qualquer coisa. Ok? Então, uma das coisas que nós podemos aprender é que se a mensagem que vai a congregar o mundo todo contra o povo de Deus, ou seja, a mensagem que vai levar às leis dominicais, ela é semelhante a rãs. Ou seja, ela é uma mensagem que vai estar por todo lado. É o que estamos a aprender aqui com a história de Êxodo, da praga das rãs. Mas eu gosto muito de ir à fonte, ok? Portanto, a parte biológica das leis dominicais é Roma Papal. É verdade que serão os Estados Unidos, o seu poder político e civil que vão instituir as leis, mas as ideias vêm de Roma, como vimos ontem naquela foto icónica, não é? Do Papa Francisco entregar o documento Laudato Si ao presidente Trump, ou seja, aqui estão as nossas ideias para vocês implementarem. Então vamos ver quais são as ideias. Como é que a Igreja de Roma diz que vai alcançar o mundo? Ora, isto vem já de algum tempo atrás. Vocês já ouviram falar do Segundo Concílio do Vaticano. No Segundo Concílio do Vaticano foi determinado como é que a Igreja de Roma se iria relacionar com o mundo daí para a frente. Ora, vamos ler. Este livro de história fala que o Papa João XXIII, que foi o que organizou o Segundo Concílio do Vaticano, diz que imaginava o concílio como um novo Pentecostes, uma grande experiência espiritual que reconstituiria a Igreja Católica, não apenas como instituição, mas sim como um movimento evangélico dinâmico. Ou seja, o objetivo do Segundo Concílio do Vaticano era ser um movimento, a Igreja de Roma passar a ser um movimento evangélico dinâmico. Ora, nós não entendemos muito bem isto porque nós não vemos os nossos irmãos católicos a fazer trabalho missionário, a fazer evangelismo. Mas, na realidade, aquilo que eles determinaram no Segundo Concílio Vaticano é um tipo de evangelismo, é um tipo de transmissão das ideias que não só é o mais eficaz de todos, como é aquele que vai convencer todos os líderes de todo o mundo. Então vamos ver o que é que eles dizem, o que é que eles iriam usar para convencer todo mundo. E reparem, eles, neste Segundo Concílio Vaticano, promulgaram vários decretos, e um deles é o Inter Mirifica, este decreto aqui, que foi decretado em 1963, e explica como é que eles pretendem alcançar o mundo. E reparem o que eles dizem. Pronuncia sobre os meios de comunicação de massa, sem julgá-los de forma moralista, por isso não interessa a moralidade que eles passam,
mas solicitando-os a se tornarem admiráveis dons de Deus. Então, o que é que nós aprendemos até agora? Aprendemos que, pelo exemplo de Êxodo, capítulo 8, o grande problema das rãs é o facto de estarem em todo lado. E agora fomos a Roma ver qual é a ideia deles de transmitirem as suas ideias ao mundo, e eles dizem, desde o Segundo Concílio Vaticano, que iam usar o quê? A comunicação social, os meios de comunicação em massa. Sabem que isto é muito interessante porque Ellen White, quando fala sobre os meios de comunicação social, reparem em que é que Ellen White compara os meios de comunicação social. Vamos ler? Diz o seguinte, livre educação. Com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, velhos e jovens formam o hábito de leitura apressada e superficial. E a mente perde a sua capacidade para um pensamento contínuo e vigoroso. Está a explicar o impacto de demasiada comunicação social tem na nossa vida e no nosso pensamento. E depois continua. Ademais, uma participação abundante das revistas e livros à semelhança do que é? Das rãs do Egito. Se estão espalhando pela terra. Não é meramente coisa banal, ociosa ou enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também a corromper a alma. Então reparem, nós, ao estudarmos a profecia de Apocalipse 16, vimos que a mensagem que vai convencer o mundo é semelhante às rãs. Nós aprendemos em Apocalipse 8 que o problema das rãs não é serem ferozes, mas é estarem em todo lado. Vamos ver como é que Roma pretende transmitir as suas ideias. Eles dizem que vão usar os meios de comunicação social. E ela não vai dizer-nos o quê? Diz-nos que os meios de comunicação social são como as rãs do Egito. Porquê? Porque são espalhando pela terra. Então isto significa que esta profecia de Apocalipse 16 está-nos a dizer o quê? Que a mensagem que vem do dragão, da besta, do falso profeta, as mensagens que vêm de lá e que vão ao encontro dos reis de todo o mundo e que os vão convencer a instituir as leis dominicais, irão ser transmitidas como semelhantes às rãs, ou seja, pelos meios de comunicação social. E este é o meio pela qual a profecia de Apocalipse 16 diz que o mundo será congregar contra o povo de Deus. Será a comunicação social que irá abundantemente usar o argumento moral, o argumento científico e talvez até outros argumentos, mas especialmente estes dois. E eu queria fazer uma pergunta. Esta profecia de Apocalipse 16 está no futuro ou já se está a cumprir? Será que quando nós hoje ligamos os meios de comunicação social, seja a televisão, seja a rádio, seja os jornais, seja as redes sociais, será que nós vimos constantemente a degradação moral se espalhar por este mundo? Será que nós vemos constantemente as comunidades científicas, as comunidades climatéricas a dizerem que este mundo se dirige para o precipício e precisamos fazer alguma coisa para reverter o caminho que o mundo está a seguir? Será que nós vemos isto a ser pregado na comunicação social hoje? A imoralidade e também o problema climático, o problema das alterações climáticas? É verdade. Nós hoje vemos isto a acontecer à nossa volta. Nós vemos constantemente a comunicação social a proclamar este evangelho. E isto é o cumprimento da profecia de Apocalipse, capítulo 16. O que é que nos diz a profecia de Apocalipse, capítulo 16? Diz-nos que a mensagem se iria espalhar semelhantemente a rãs, ou seja, pela comunicação social, e é exatamente isto que está a acontecer. Sabem, eu não entendia muito bem o poder da comunicação social tem e a influência que ele tem sobre o mundo. Mas quando foi a crise, de há uns anos atrás, da Covid-19, eu entendi realmente o poder que a comunicação social tem para influenciar o mundo, não só as pessoas, mas também os líderes mundiais. E como o mundo se uniu, todos, independentemente da religião, independentemente das convicções
políticas, todo o mundo se uniu para combater a crise climática. E é muito interessante que é exatamente isto que a profecia diz que vai acontecer. A comunicação social terá um papel fundamental. Penso que houve uma pergunta só, qual seria a página do livro de educação, é a página 189, que nos fala realmente, este será o meio pelo qual será usado para convencer o mundo. Aliás, Apocalipse 16, Apocalipse 17, Apocalipse 18 falam-nos numa união mundial. Não só uma união religiosa, seja o catolicismo, seja o protestantismo, o espiritismo, que alcança todas as vertentes do cristianismo, mas também haverá uma união civil, ou seja, apoio popular, apoio legislativo mundial, apoio da comunicação social, como acabamos de ver, e também apoio do mundo empresarial. Todo mundo tem o que é? Como diz Ellen White, têm estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa. A liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência que foi manifestado pelo papado. Ou seja, é pela comunicação social que todo mundo terá um só pensamento. Irá lutar pelo fim da liberdade religiosa. O fim de cada um adorar a Deus de acordo com a sua consciência. Continua. Quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se com os ritos e cerimónias religiosas do catolicismo. Na homenagem ao papado, os Estados Unidos não estão sozinhos. A influência de Roma nos países que uma vez reconheceram seu domínio ainda está longe de ser destruída. No último conflito, o sábado será o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade. Dominadores seculares e dirigentes religiosos unir-se-ão para impor a observância do domingo. Alegar-se-á que os poucos que se levantam em oposição a uma instituição da Igreja e a uma lei do país não devem ser tolerados. O catolicismo no Velho Mundo, aqui na Europa, e o protestantismo apostatado no Novo Mundo, ou seja, na América, adotarão um procedimento análogo para com os que honram os preceitos divinos. Será assim que vai acontecer. Então nós vemos que não só teremos estes dois argumentos, Deus disse ao seu povo e avisa o seu povo hoje, estes são os argumentos que vão ser usados para levar o mundo a guardar o domingo. Mas também nos diz mais, a comunicação social, a profecia da Apocalipse 16, é um instrumento que será usado para convencer o mundo. E vemos realmente que isto é uma realidade nos dias de hoje. Diz no Grande Conflito, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem de hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será um resultado inevitável. Bom, então agora queria continuar aqui nos eventos finais e responder à seguinte pergunta: o que é que falta para a implementação da primeira lei dominical, ou seja, da instituição de um dia de descanso dominical? O que é que falta? E a resposta é muito simples. Se nós olharmos para este texto, um texto que é muito conhecido, o texto diz claramente que a grande influência que vai levar à instituição da primeira lei dominical nos Estados Unidos, na América do Norte protestante, é a influência das igrejas protestantes lá nos Estados Unidos, que vão influenciar o Estado. E este texto é claro, é um outro a seguir que diz, reparem, a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta. Vamos ver um bocadinho depois, já vimos ontem o que é o sinal da besta, e depois vamos ver a continuação de como é que isto vai ser implementado. Mas reparem bem, para que a profecia se cumpra, quem é que vai influenciar o Estado dos Estados Unidos para a implementação da primeira lei dominical? São as igrejas protestantes dos Estados Unidos. Ok? Então,
Então, o que é que falta? A resposta é muito simples. É que nos Estados Unidos existe uma adenda, uma emenda à Constituição que impede as igrejas de influenciarem o Estado. Essa emenda chama-se a Emenda Johnson e foi criada exatamente com o objetivo de que as religiões, ou seja, os líderes religiosos, não podem influenciar o Estado. Eles não podem pregar abertamente qual é a ideologia política que eles defendem nos seus púlpitos. As igrejas não podem apoiar candidatos políticos diretamente. As igrejas não podem financiar nem doar para os partidos políticos. E isto é muito interessante, porque existe então uma separação direta entre igreja e Estado nos Estados Unidos. Mas é muito interessante que o presidente Trump, e eu aqui queria, como já disse ontem, vou dizer hoje, não importa quem são os intervenientes, ok? Não importa se é o Trump que é o presidente ou se é o outro, não importa se o Papa é o Francisco ou se é o António, não interessa, interessa é as instituições, nós estamos a falar da instituição em si, mas o presidente dos Estados Unidos, atual, o Trump, e ele já vem há alguns anos dizer que quer eliminar a emenda de Trump. Está uma notícia aqui do New York Times que diz que Trump promete trazer uma nova era de poder para o mundo cristão. Então, o Trump, eu vou ler um bocadinho estas duas notícias que eu trouxe, nos eventos finais da campanha com os ativistas políticos e cristãos conservadores, o Sr. Trump promete elevar não apenas suas prioridades políticas, mas também sua influência ideológica. Ele afirma que irá reafirmar que Deus criou apenas dois géneros, masculino e feminino, e já cumpriu, ele já estabeleceu em lei que nos Estados Unidos só pode haver dois géneros, masculino e feminino, e diz que criará uma task force federal para combater o preconceito anticristão e dará maior acesso a líderes cristãos conservadores caso seja eleito. E, de facto, ele foi eleito. Será diretamente no gabinete oval e comigo, disse o Trump a pastores na Geórgia, temos de salvar a religião deste país. Então, como é que ele pretende salvar o cristianismo nos Estados Unidos? É uma promessa já antiga. Ele promete derrubar a barreira entre a Igreja e o Estado. Porque a emenda de Johnson é uma lei que existe desde 1954 e que impede que líderes religiosos usem o seu púlpito para manifestar seu apoio político e nunca foi questionada esta lei, nem pelos democratas e pelos republicanos. Mas o Donald Trump, o que é que ele diz? Ele anunciou que pretende anular a rígida separação entre a Igreja e o Estado no país que dirige. Ou seja, ele pretende anular a emenda de Johnson. Ele diz, vou acabar com ela. Vou destruir completamente a emenda de Johnson e vou permitir que os representantes da fé falem livremente e sem medo de represálias. Vou fazê-lo, lembrem-se disso, disse Trump na quinta-feira, durante o café da manhã do Dia Nacional de Oração em Washington. Porquê? Porque a emenda de Johnson é uma cláusula que estipula a separação entre a Igreja e o Estado. Ora, nós pela profecia, nós entendemos que isto de facto tem de acontecer. Reparem o que é que diz, só vou ler mais este bocadinho. A emenda de Johnson impediu os nossos pastores de dizerem o que pensam dos seus púlpitos. Se querem falar de cristianismo, se querem pregar e falar de política, não podem fazê-lo, porque arriscam perder a sua isenção fiscal. E ele continua, nossa república foi criada na base da liberdade. Não é um presente do governo, mas de Deus, disse Trump. A cena é o setor religioso mais conservador do país. E esse que votou em Trump é indiscutível. Acabar com a emenda de Johnson é uma das suas promessas de campanha. E porquê que a emenda de Johnson tem realmente de ser instituída e porquê que o Trump quer acabar com a emenda de Johnson? Porque nos Estados Unidos o poder religioso quer ter influência política. E nós sabemos pela profecia que é exatamente isto que deve acontecer. Porque a profecia é muito clara. Serão as igrejas protestantes dos Estados Unidos que irão influenciar o governo a instituir a primeira lei dominical. E quando isso acontecer, teremos então o cumprimento das profecias do Apocalipse 13.
Porque os eventos finais começam no dia em que a primeira lei dominical for assinada, em que a primeira lei dominical for instituída. Só que a Bíblia, e no o capítulo 13, versículo 13 e 14, diz-nos o seguinte, reparem bem. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ora, o que é que este texto quer dizer? Quer dizer duas coisas. Primeiro é que, ao contrário do que aconteceu no passado, que a perseguição religiosa, a instituição de leis, o uso do poder civil para perseguir quem queria guardar a palavra de Deus e a lei de Deus, ao contrário no passado que eram leis claramente religiosas e perseguição claramente religiosa, nos eventos finais há uma diferença. É que não serão leis claramente religiosas. Porquê? Porque diz que as pessoas vão ser enganadas. Então, se vão ser enganadas, é preciso argumentos para as enganar. Quais são os argumentos? Já vimos os dois principais: moralidade e argumentos científicos. E se vocês repararem bem naquilo que é a ideologia dos Estados Unidos da América, nós temos um argumento de direita e um argumento de esquerda. A questão climática é claramente um argumento de esquerda. É a esquerda dos Estados Unidos que apoia esta questão científica. E o argumento da moralidade é claramente um argumento de direita. É a direita que se preocupa com a moralidade nos Estados Unidos. Não é por acaso que o Trump, quando o elegeu, uma das primeiras coisas que fez foi instituir e declarar que só existe homem e mulher, não existe outros géneros. E reparem, estes dois argumentos são argumentos que pretendem trabalhar tanto a direita como a esquerda para concordarem com as leis dominicais. Mas este texto também nos diz que vai ser feita uma imagem à besta, receberá a ferida da espada e vivia. Ou seja, vai-se repetir aquilo que se passou com o poder de Roma papal durante os 1260 anos de autoridade papal, que começou no ano 538 e termina no ano 1798. Ou seja, o que aconteceu neste período vai se repetir outra vez no futuro, em que temos uma união entre religião e Estado, em que a religião influenciava as leis e o Estado obrigava as pessoas a cumprirem essas leis. Então nós vamos ver agora, rapidamente, o que é que aconteceu no passado, para aprendermos aquilo que vai acontecer no futuro. E vamos, se calhar, talvez vamos ter algumas surpresas. Tudo isto começou com este homem. Este homem foi o imperador Constantino. E do lado esquerdo temos aquilo que é conhecido na história como o Édito de Milão. Foi assinado no ano 313. Ora, o que foi este édito assinado por Constantino e com o outro imperador da altura, que era o Licínio, porque na altura, em 313, havia dois imperadores, um que controlava parte do Império Romano e outro que controlava outra parte do Império Romano. E quando Constantino conseguiu chegar a imperador, das primeiras coisas que ele fez foi ter com o Licínio e dizer, olha, eu tenho uma ideia, nós promulgamos uma lei que termina a perseguição religiosa. Ou seja, que dê liberdade religiosa a cada um ter a religião que quiser. É que desde o ano 303, conforme a profecia do Apocalipse, até o ano 313 foi a maior perseguição aos cristãos da história do Império Romano. Milhares e milhares de pessoas foram mortas durante aqueles 10 anos. Só que, e agora é uma teoria minha, não é? É que a mãe de Constantino era cristã. E talvez isso tenha influenciado Constantino a terminar a perseguição cristã. E quando ele chegou ao poder, uma das primeiras coisas que ele fez foi ter com o Licínio, como eu estava a dizer, e propor liberdade religiosa. E o Licínio aceitou. E ambos assinaram o Édito de Milão, que fazia com que cada pessoa do Império Romano pudesse ter a religião que quisesse. Pela primeira vez, os cristãos tiveram liberdade religiosa.
Os cristãos saíram das sombras, saíram dos esconderijos, saíram das catacumbas, puderam finalmente dizer que são cristãos, puderam finalmente começar a construir igrejas para se reunir, para adorarem, e terminou quase 3 séculos de perseguição do Império Romano aos cristãos. É muito interessante, porque este homem mudou a história do cristianismo. Segundo este livro de história, diz que Constantino passou a colocar-se, quando foi imperador, se tornou imperador, passou a colocar-se sob a proteção de divindade padroeira dos imperadores soldados do século anterior, ou seja, o Deus Sol invicto. Constantino acabou, no entanto, por estar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Então, reparem, porquê que o livro de história diz que ele se professou ser cristão e não diz que ele se tornou cristão? Porque apesar de, a partir de uma certa altura da vida dele, e ele dizer que era cristão, ele continuava a praticar cultos pagãos, continuava a praticar, digamos, a ter uma vida que não se condizia com o cristianismo. Por isso o livro diz que ele professava ser cristão. Mas reparem bem, prestem bem atenção, qual era o Deus dele antes de ele se tornar cristão? Era o Deus Sol invicto, que era um Deus que era adorado quando? No dia do sol, ou seja, no Sunday, que é em português, o domingo. É muito interessante que foi ele, então, como eu estava a dizer, promulgou o Edito de Milão, em 13 de junho de 303, e que deu liberdade religiosa de culto para os cristãos. Mas esta liberdade não durou muito tempo. Sabem porquê? Porque o próprio Constantino, no ano 321, promulgou uma nova lei. Chama-se o Édito de Constantino, dia 7 de março de 321, diz o seguinte, que todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Ou seja, temos aqui o primeiro decreto dominical da história. Isto foi apenas 8 anos depois de Constantino ter dado liberdade religiosa aos cristãos. Agora tentem-se colocar na pele de um cristão no século IV. Foram perseguidos toda a vossa vida. Até que no ano 313 foi editada uma lei que vos dava de liberdade religiosa. Finalmente saíram das sombras. Deixaram de ter medo de serem mortos por causa da vossa religião. Começaram a congregar-se, a construir a igreja, a ter uma vida normal. E 8 anos depois há uma lei que exige que tudo pare no dia do domingo. Ora, como cristãos, como é que vocês iriam reagir? E a pergunta é muito simples. Se os cristãos guardassem o domingo, não havia problema nenhum. Seria bem aceita esta lei. Mas se os cristãos no quarto século guardassem o sábado, isto seria um problema. Porquê? Porque imediatamente eles pensariam o quê? A perseguição está a voltar. Então, neste livro de história, nós vemos realmente esse problema. Reparem, embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda do domingo para tentar solucionar a polémica de guardar o sábado ou o domingo na igreja cristã, na realidade, o decreto não se aplica aos cristãos e aos judeus. Então, como o Constantino começou a ver que os cristãos ficaram com medo, quer os cristãos, quer os judeus, ficaram com medo deste decreto dominical. Porquê? Ficaram com medo de ser perseguidos por guardarem o sábado e não o domingo. O Constantino disse algo extraordinário. Ele disse assim, olha, eu fiz este decreto, mas não há problema nenhum. Este decreto não se aplica nem aos cristãos nem aos judeus. Vocês podem continuar a guardar o sábado e os outros, então os pagãos, podem guardar o domingo. Ora, então nós vemos que no passado a lei dominical não afetou os cristãos. Não houve problema nenhum para eles. Eles puderam continuar a adorar a Deus conforme a sua consciência e a guardar o sábado. Mas acham que isto durou muito tempo? Não. Já depois de Constantino já não ser imperador, as coisas começaram a ficar de forma diferente. Neste livro de história diz o seguinte, mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios, ou seja, depois passou a lei eclesiástica, foi rogado às autoridades seculares que promulgassem um édito, uma nova lei, portanto a lei dominical de Constantino não foi suficiente, teve que haver novas leis, que inspirasse o terror ao povo e o obrigasse a abster-se do trabalho no domingo.
Mais tarde, num sínodo realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas com mais força e solenidade. Foram também incorporadas à lei eclesiástica, impostas pelas autoridades civis, através de quase toda a cristandade. Ordenava-se às pessoas de qualquer classe abster-se do trabalho usual sob pena de multa aos livres e açoites nos casos dos servos. Por isso começou a ficar, novas leis, começou a ficar ainda mais apertado. Mais tarde houve outra lei. Foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda de metade dos bens. E, finalmente, os que obstinassem fossem escravizados. As classes inferiores deviam sofrer banimento perpétuo. Ou seja, à medida que as leis iam sendo promulgadas, o decreto dominical e as leis dominicais começaram a ser mais apertadas e mais apertadas e mais apertadas. Inicialmente tentaram convencer as pessoas, depois começou a haver multas, depois começou a haver perda de bens, depois as pessoas foram presas, foram escravizadas e até sofreram banimento perpétuo. Mas não ficou por aqui. Mais tarde, houve leis que condenavam as pessoas à morte, especialmente durante a Inquisição. Eu tenho aqui este livro de história, é um livro de história português, que tem o processo inquisicional contra Gil Vaz de Bugalho. Gil Vaz de Bugalho foi um português do século XVI, um cristão de origem católica, que foi condenado à morte pela Inquisição portuguesa. E reparem bem, porque é que ele foi morto? Ele foi acusado de práticas judiciantes pela Inquisição portuguesa. Bugalho foi acusado de observar rituais e leis judaicas. O que é? Especificamente, o que é que o levou à morte? Especificamente, ele é descrito como guardando o sábado de maneira semelhante aos judeus. Ele não era judeu. O Gil Vaz Bugalho não era judeu, era cristão, católico, mas encontrou na Bíblia o sábado. E decidiu começar a guardar o sábado. E o que é que aconteceu? Foi morto por guardar o sábado. Então, nós resumindo a história que nós vimos do poder da autoridade da igreja no passado e da perseguição que houve ao povo de Deus, àqueles que queriam guardar os mandamentos de Deus, nós vemos que houve 5 fases diferentes da lei dominical. Primeiro, Constantino, em 321, instituiu o descanso ao domingo. Mas, como nós vimos, não influenciou. Os cristãos podiam continuar a guardar o sábado. Mas mais tarde houve leis que levaram multas e açoites a quem não cumprisse, porque a igreja estava a terminar. Mais tarde houve a perda de bens. Depois, mais tarde, a perda da liberdade. E, por fim, houve a perda de a pena de morte. Então, nós entendemos que no passado não houve apenas uma lei dominical. Houveram várias leis dominicais. Isto dá-nos uma pista para o futuro. Isto significa que no futuro também não vai haver apenas uma lei dominical. A lei de descanso do domingo será apenas o início dos eventos finais. Várias leis serão promulgadas. E eu quero-vos dizer que Apocalipse 13 refere 5 dessas leis. E é o que nós vamos estudar hoje e amanhã. Mais amanhã, que hoje já estamos quase a terminar. Nós já estudámos a primeira, o descanso ao domingo. Está representada em Apocalipse 13, 14, como o fazer uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, é a repetição daquilo que aconteceu no passado, que se iniciou lá em 321 por Constantino, pelo edito de Constantino, a primeira lei dominical. No futuro também haverá uma lei dominical. Mas sabem, no passado, esta primeira lei não afetou quem queria guardar a lei de Deus. E reparem o que é que ela no diz. Abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Ou seja, a primeira lei dominical que será instituída no futuro não tem problema nenhum. Os cristãos obedientes a Deus podem perfeitamente não trabalhar ao domingo. Não tem problema. Assim como no passado, a primeira lei dominical não vai ainda afetar o povo de Deus. Ela será uma lei que nós poderemos cumprir. Porque enquanto a lei dos homens não contrariar a lei de Deus, nós devemos respeitar a lei dos homens. E por isso, quando esta lei for instituída, nós devemos la respeitar. E não provocar as autoridades trabalhando no domingo. Mas o problema não está na primeira lei dominical. Está no que vem a seguir. No entanto,
Apesar de esta primeira lei, como no passado, não influenciar diretamente o povo de Deus, ela é um sinal extraordinário para o povo de Deus. Reparem bem, não vem muito longe o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares isolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus. Ou seja, assim como o primeiro cerco de Jerusalém era um sinal que os cristãos tinham que fugir, abandonar a cidade de Jerusalém, assim, o arrogar a nossa nação, ou seja, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Qual é a advertência? Reparem bem. Será então o tempo de deixar as grandes cidades. Passo preparatório a saídas menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Será a última oportunidade. É verdade que hoje o campo, longe das cidades, já é o melhor sítio para criar uma família. Quando for o primeiro decreto dominical assinado lá nos Estados Unidos, e a profecia é muito clara, é a última oportunidade para o povo de Deus deixar as grandes cidades. Já não mais será, já não, o trabalho nas cidades terminou. Está na altura de, finalmente, todo o povo de Deus abandonar as grandes cidades. É um sinal. Porquê? Porque os eventos finais vão começar. Então, para resumirmos esta primeira lei dominical, nós vemos que os argumentos serão moral e científico, ok? Está em Apocalipse 13, 14, mas como no passado não terá consequências diretas ao povo de Deus, mas será um sinal que as coisas vão começar a acontecer e devemos abandonar as grandes cidades. Mas depois terá obrigatoriamente de haver uma lei que se vai opor ao sábado. Então, o que é isto? É que terá obrigatoriamente, e já vamos falar sobre ela, agora já não temos muito tempo, acho que vamos guardar para amanhã, porque eu tenho que ir para a igreja, já estou atrasado. Então, haverá uma nova lei, uma segunda lei. Esta sim, então, será receber o selo de Deus ou a marca da besta. Porque ela não vai diz muito claramente o que é. Abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Por isso, a primeira lei dominical não determina o selo de Deus e a marca da besta. O selo de Deus e a marca da besta é quando o mundo for obrigado a trabalhar ao sábado. Aí sim, o povo de Deus tem que decidir entre a lei de Deus e a lei dos homens. E esta lei está em Apocalipse 13:16, que diz: e faz com que a todos lhe seja posto um sinal na sua mão ou nas suas testas. O significado desta lei significa receber ou o selo de Deus ou a marca da besta. Agora, como é que esta segunda lei vai ser instituída? Qual será o argumento que vai levar à instituição desta lei? Como é que o mundo vai obrigar as pessoas a trabalharem 6 dias por semana e a descansarem apenas um ao domingo? Será exatamente isso que nós vamos ver amanhã. Não percam a mensagem da manhã. Vamos explorar como vai ser instituída uma lei que obriga o mundo a trabalhar ao sábado. Vamos ver quais são os argumentos e vamos ver quais serão as consequências das restantes leis dominicais, como estão em Apocalipse 13. Até lá, que o Senhor nos possa orientar, nos possa dirigir, nos possa ajudar neste dia de sábado, um dia em que possamos realmente honrar e louvar o seu santo e divino nome e possamos nos preparar para as cenas que se avizinham. Porque, como nós estamos a ver, as profecias estão-se a cumprir perante os nossos olhos. Os argumentos que vão levar às leis dominicais estão a ser apresentados pela comunicação social a toda a nossa volta. Tudo está pronto. A pergunta é, será que eu estou pronto? Possamos decidir hoje nos preparar para os eventos finais, possamos decidir hoje aprender a depender de Deus, porque será essa dependência que vai levar o povo do Senhor a bom porto nos eventos finais. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dirija, que possamos ter um sábado leitoso e abençoado na companhia do nosso Senhor. Vamos terminar com uma oração. Querido bom Pai, que estás mais alto dos céus, louvado seja o teu santo e divino nome. Que possas, bom Pai, tocar no nosso coração. Possamos, Senhor, levar a sério o nosso cristianismo, bom Pai. Senhor, no quarto século, antes do decreto de Constantino de liberdade religiosa,
Não havia cristãos falsos, bom Pai. Porque quando há perseguição, não há ninguém, Senhor, que se submeta a uma perseguição se não estiver completamente enraizado em Ti, Senhor. Completamente ciente daquilo que está a fazer. Hoje vivemos numa altura, Senhor, em que temos liberdade religiosa. Isto quer dizer, bom Pai, que é muito fácil ser cristão hoje, mas rapidamente se aproxima o tempo, bom Pai, em que a fogueira da perseguição será acesa novamente. E mais uma vez, bom Pai, o teu povo se transformará num povo fiel, num povo que, mesmo que tenha a sua vida em risco, aceitará a tua vontade, bom Pai, e dependerá de ti para tudo. Ajuda-nos hoje, bom Pai, a nos prepararmos para esse dia. Ajuda hoje, bom Pai, a fazermos parte do teu povo e fazermos parte, Senhor, daqueles que, independentemente do que se passa à sua volta, o que é mais importante para eles é a tua vontade e confiar em ti. Ensina-nos hoje a ter esse tipo de dependência de ti e esse tipo de confiança em ti, bom Pai. Abençoa grandemente a mim e a cada um destes meus irmãos que estão aqui comigo hoje. Quer eles, quer os seus lares, quer as suas igrejas possam ser realmente abençoadas e dirigidas por ti. E que possas nos usar como instrumento das tuas mãos para levar a tua mensagem aos outros. É aquilo que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.